Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez por aqui, e agora nós estamos incumbidos de trazer a quinta aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Você que está chegando, sejam bem-vindos, e você que está assistindo esse vídeo, meu muito obrigado, que Deus continue abençoando você. Fica aqui meus agradecimentos. E pedir também nessa oportunidade que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal do YouTube, ajudando a nós propagar o Evangelho de Cristo para mais vidas, mais pessoas. Então você que está chegando agora, nós vamos apresentar hoje, agora, neste momento, a quinta aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Eu sou o pastor Pedro, o administrador geral da comunidade Demirap. Para quem não sabe, a comunidade Demirap é Deus de Milagres resgatando almas pela internet. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula. A trajetória da semente da promessa. Nós encerramos a aula passada, nós encerramos falando de Davi, né? Estando na quarta aula nós falamos de Davi, estamos na quinta aula agora e vamos falar mais um pouco, né? O progenitor da semente da promessa, Davi. O significado do nome Davi é querido ou amado. Querido ou amado. Davi começa com a letra delta, que representa a letra D no grego. Bom, né? O delta sobreposto com a base forma uma estrela, conhecida por estrela de Davi. Representa a união dos opostos. Nesse sentido ainda leva o nome do escudo de Davi e pode significar proteção. Então, se nós pegarmos o delta, que representa o D no grego, o delta é como se fosse um triângulo. E se nós sobrepor, né, as duas bases opostas, vai formar uma estrela. E aí, quando vocês virem a estrela de Davi, a estrela lá da bandeira de Israel, ali é dois deltas sobrepostos com as suas bases. Então, o interessante é que a letra D de Davi representa um delta. Por que estou trazendo isso? É uma curiosidade. Na época que os soldados de Davi utilizavam do escudo com o símbolo do delta sobreposto com as duas bases opostas, formando uma estrela conhecida hoje como a estrela de Davi. Talvez ele nem imaginaria que o delta simbolizava a letra do seu nome. Haja vista que o delta era uma letra grega, ou é uma letra grega, utilizada na época de Cristo, bem depois de Davi, não é mesmo? Eu vou baixar um pouco esse som, esse fundo, eu acho que está um pouco alto. Você que está vindo, está chegando, sejam bem-vindos. Eu já peço para que você compartilhe esse vídeo no YouTube, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Amém? Você está bem-vindo para nos ajudar com esse trabalho da comunidade Demirap. Então, nós falamos a respeito da letra D, né? No grego é um delta. E na época de Davi utilizava como escudo, né? No escudo, os guerreiros de Davi, os soldados de Davi iam para a guerra, levavam os escudos. E no escudo estava
a estrela de Davi ali representando, né, por dois deltas, um sobreposto sobre o outro. Isso é muito importante, né, porque hoje nós vemos que Israel é formado, a bandeira de Israel é formada por uma estrela, e essa estrela representa a estrela de Davi. E é formado por dois deltas, né? E os dois deltas poderemos ver que teria que ser maiúsculo, né? Para formar um triângulo. E era usado como escudo na época de Davi. O progenitor da promessa, Davi. Até que venha Siló. Gênesis 49:10. Nós lemos esse versículo na aula passada. Até que venha Siló, né? Interessante, né, que às vezes nós lemos assim sem meditar, sem pegar recursos, nós não vamos saber, né? Até que venha Siló. Lá quando nós lemos lá no livro de Gênesis 49:10, que fala a respeito até que venha Siló, eu falei a respeito de que significa até que venha quem de direito, né? E é o significado de Siló, dentro do contexto. Siló no hebraico significa descanso. Davi foi escolhido por Deus através do profeta Samuel, numa época em que Siló era tido por grande importância para o povo de Israel, prestar cultos a Deus. Siló foi o local onde Josué distribuiu as terras da promessa às 12 tribos de Israel. São curiosidades. O tabernáculo foi construído em Siló, onde a Arca da Aliança ficou protegida por um tempo. Vocês sabem que depois levaram a arca para a batalha e os filisteus roubaram a Arca da Aliança. A tribo se dirigiam a Siló para conhecer a palavra e a vontade de Deus. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus em Afeca, isso. A pergunta é, o que Siló tem a ver com Davi? Nós estamos falando aqui a respeito do progenitor da semente da promessa, Davi. Sempre eu tenho falado durante as aulas do curso, a trajetória da semente, a respeito do progenitor, porque eles seriam o genitor que veio antes de chegar à semente da promessa. Então ele estava ainda na trajetória da semente da promessa. Então nós chamamos de progenitores da semente da promessa. E Davi foi um dos principais progenitores da semente da promessa. Nós vamos conhecer isso hoje nessa aula. E aqui eu falando, a pergunta é, o que Siló tem a ver com Davi? Né? Vamos ver. Davi desejava construir uma casa para Deus. Né? Os irmãos que estudam a Bíblia e conhecem essa passagem. Disse o rei ao profeta Natã, referindo-se a Davi: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus, simbolizando Deus, mora dentro de cortinas. E isso nós lemos no livro de 2 Samuel 7:2. Em 2 Samuel 7:16 está escrito: porém a tua casa e o teu rei serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Aqui, desde o primeiro versículo que li a este versículo, Davi estava conversando com o profeta. Davi estava conversando com o profeta Natã a respeito do seu desejo, o desejo do seu coração de construir uma casa para a Arca da Aliança. E Natã até concordou logo no começo, no princípio, e falou: faça aquilo que o seu coração desejar, que o seu coração apraz, faça. Mas quando Natã foi se retirando, o Senhor falou com ele: não, fala para Davi essas palavras. Aí ele chegou para Davi e falou assim: Davi, infelizmente você não vai construir a casa, para a Arca da Aliança, não vai construir a casa para Deus. E dentro do contexto vai falar que um dos seus filhos, que seria Salomão,
construiria a casa. Porém, Davi, Deus firmaria com ele este concerto, esse pacto, essa aliança. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Então aqui está no subentendido, né? Como sempre, eu tenho falado nos outros vídeos, né? Nas outras aulas deste curso, a trajetória da semente da promessa, de que sempre Deus fala, né? Dessa forma, aonde o profeta estava falando, na época não era revelado diretamente a semente da promessa, como Jesus, seria o Messias, o Cristo, né? O ungido, que viria resgatar o homem do pecado adâmico, né? Do Antigo Testamento e daria um Novo Testamento, o direito de uma nova vida. E aqui o profeta Natan fala com Davi: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Amém? Você que está chegando, sejam bem-vindos. Quero agradecer você de coração. Eu sou o pastor Pedro, estou trazendo aqui a 5ª aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Estou aqui agora incumbido de transmitir aqui a 5ª aula. E aproveito pedindo para você que nos ajude divulgando esse vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal do YouTube, tá bom? Assim vai nos ajudar a levar o conhecimento da Palavra de Deus para mais vidas. Ainda falando do progenitor da semente Davi, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está escrito no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, que diz: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então está aqui, digamos aqui, consolidando aquilo que Deus tinha falado com Davi. Judá é um leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem despertará? Nós, na aula passada, falamos a respeito disso, né? Que a promessa da semente veio ajudar para que ele fosse o patrono, que ele fosse um progenitor, que ele fosse um dos precursores da semente da promessa. Então, através aqui da bênção do pai dele, Jacó, né, Israel, abençoando Jacó, falou estas palavras: é um leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita como um leão, e como um leão velho, quem despertará? E no versículo seguinte diz: e o cetro não se apartará de Judá, falando para o próprio Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Veja aqui como está subentendido aqui a semente da promessa. Que através de Judá, né, o termo usado hoje em dia, que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque descendeu da tribo de Judá. E aqui fala a respeito do cetro não apartaria da mão de Judá, até que venha Siló, ou seja, até que venha quem de direito. Já falei isso. E a ele se congregarão todos os povos, né? Interessante. Todos os povos já não é mais, não está se falando aqui de a nação de Israel. Está falando todos os povos, está falando aqueles que não pertenciam, que não pertencem à tribo de Israel. Mas por que isso? Isso está escrito no livro de Gênesis 49, versículo 10. Aproveito esse momento para agradecer você que está chegando. Pedir que compartilhe o vídeo no canal do YouTube para nos ajudar. Se inscreva, né,
no canal do YouTube. Nos ajude a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, falando de Davi, ele foi um dos principais progenitores da semente da promessa. E ele teve um encontro com Deus, onde Deus falou através do profeta que ele seria o pai da semente da promessa e que o seu trono seria eterno e que através deste congregariam todos os povos. É uma benção, né? Que todos os povos se congregariam a ele. Nós falamos aqui a respeito do símbolo, né? Então, às vezes a pergunta assim, mas por que Siló? Eu falei aqui a respeito que o povo, quando Josué ele chegou na terra prometida, que fez a divisão das terras, foi em Siló. E em Siló nós sabemos que o profeta Eli, ele que estava ali assumindo o papel de juiz, né? O profeta Eli. E nós sabemos também que Samuel, ele foi levado ainda menino, ainda criança, né? Para Deus, para servir a Deus, e ele, consequentemente, ele continuou, substituiu o profeta Eli, e ele se tornou o profeta Samuel. E nós vimos na Sagrada Escritura que foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. E nós vimos também na história ali do livro de Samuel que Saul ele desagradou a Deus, ele não obedeceu aquilo que era para o rei obedecer. Ele fez algo que não era para ele fazer, não esperou Samuel na hora de fazer ali o holocausto a Deus, para oferecer sacrifício a Deus, que era o profeta Samuel, que era para fazer. E ele, em vez dele reconhecer o seu erro, e ele não reconheceu, ele simplesmente tentou se justificar. Mediante isso, Deus o reprovou como rei. E Deus já havia falado com Samuel que tinha escolhido um nome, e esse nome seria Davi. Aí nós sabemos que o profeta Samuel foi lá até a casa de Jessé. Nós conhecemos a passagem, né? Que os irmãos de Davi passaram em frente ao profeta, né, Samuel. E o profeta Samuel disse, até a princípio ele queria escolher um deles, né? Mas aí Deus falou assim, não, Samuel, você não vê como eu vejo, né? Você vê o exterior, eu vejo o interior. Então aí Deus já havia escolhido Davi. E nós vimos ali de que Davi estava no campo, ele esperou Davi chegar para ungir Davi a rei. O que eu estou trazendo isso? Nós estamos trazendo que Davi, se nós analisarmos, Davi ele foi um dos principais progenitores da semente. Quando eu passei a estudar esse roteiro, eu fiquei preocupado com a situação. Deus sabendo que Davi era da tribo de Judá, Deus sabendo que Davi era segundo o seu coração, por que Deus teria escolhido a Saul para ser rei? E eu fiquei preocupado por longos dias, né? Bastante tempo em relação a isso, porque eu estava estudando a trajetória da semente. E aí, por fim, eu me acalmei porque eu descobri que independente de ser Saul o rei de Israel, não interferiria naquele que Deus escolhesse para ser o progenitor da semente da promessa. E nós, no decorrer do curso, nós vamos ver a respeito disso. Até aqui nós já vimos que Deus ele começou por uma regra
escolheu o primogenitor, o primogênito, progenitor, através do primogênito, mas em determinado momento ele abriu mão dessa escala de primogênito, né, o filho primeiro, e passou a escolher aquele que o agradou, aquele que buscou de todo o coração. Então, e até mesmo rejeitou aquele primogênito que desagradou a Deus, desagradou a ele. Então, a partir disso, eu falei assim, não, independente de que é Saul, rei de Israel, mas é Davi escolhido do coração. Um outro fator muito importante também que eu entendi a respeito desse estudo é que Davi, ele tinha vários atributos que colocava como homem segundo o coração de Deus. Ele era cuidadoso, zeloso, né? Cuidava das ovelhas do seu pai, do rebanho. Ele tocava harpa, louvava a Deus. Davi, ele era íntegro ao seu pai, íntegro a Deus, tinha fé, tinha humildade. Davi, se nós analisarmos, Davi ele errava, mas ele procurava não errar mais os mesmos erros, pecar mais os mesmos pecados. Ele se humilhava na presença do Senhor. Ele amava a presença de Deus. Nós vamos ver isso mais na frente. Davi ele amava, inclusive a Arca do Concerto ficou 21 anos, né, na época de Saul, e Saul nem se importou com a Arca da Aliança. Mas Davi, quando ele assumiu, uma das primeiras coisas foi se importar e procurou trazer a Arca da Aliança para perto dele. Então isso aí era uma qualidade de Davi. Eu analisando isso, né, esses são os atributos que colocava Davi como homem segundo o coração de Deus. Mas se nós analisarmos, quando Samuel falou para Deus que o povo estava pedindo o rei, ainda não era o projeto de Deus trazer um rei, né? Mas o povo queria, porque quem governava era Deus através dos juízes, dos profetas, que julgavam. Então, aí até Deus falou assim para Samuel, o povo não rejeitou você, o povo me rejeitou. Então, através disso, eu analisando toda essa conjuntura, todo esse contexto bíblico, eu analisei que tinha algo mais profundo a respeito de Davi para ser o homem segundo o coração de Deus. Porque nós analisamos lá no livro de Gênesis, capítulo 49, quando Deus fez a promessa a Judá. Eu vou ver aqui, ó. Quando Deus fez a promessa a Judá. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem despertará? Né? Referindo, é claro, a sua descendência, referindo-se o poder, né, que estava na mão de Judá. Aqui, ó, referindo o cetro não apartará de Judá, quer dizer, o poder, a autoridade não apartaria de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Então, o que eu quero trazer a respeito disso é que Davi, ele era da tribo de Judá. E Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Deus havia feito uma promessa para Judá, né, para Jacó, através de Judá. E Deus ele iria cumprir essa promessa. E essa promessa teria que ser cumprida dentro da linhagem de Judá. E quem era da linhagem de Judá, que agradou a Deus, foi Davi. E Saul não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim. Então, se nós analisarmos toda essa conjuntura, nós vamos ver que Deus amava Davi não só pelos seus atributos, mas também, além dos seus atributos, que agradava a Deus, por ele ser aquele que Deus havia prometido que seria da linhagem de Judá. E Davi era da linhagem de Judá.
não é mesmo? Nós já estudamos nas aulas passadas. E eu trago aqui a respeito até que vem de Siló. Por quê? Porque Samuel é o juiz que foi levantado na época de Siló. Pode ser coincidência, né? Eu não estou aqui afirmando, pode ser coincidência, mas na época que o povo se congregava em Siló, onde a tenda, o tabernáculo era em Siló, onde a arca do concerto era guarnecida em segurança ali em Siló, o povo se reunia em Siló, os dois juízes, né, Eli e Samuel, em Siló, e Samuel foi levantado numa época que escolheu Davi, né? E nós vamos ver que Davi, assim como Abraão, que foi um dos principais progenitores da semente, Abraão, depois Jacó, né? Que teve 12 filhos. Jacó teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Também teve uma filha que não entra na genealogia, né? Não é muito comentário, a Diná. Mas eu trazendo isso aí, é porque Jacó foi muito importante nessa trajetória da semente da promessa. E Judá, por ele não ter sido o primogênito, por ele ter entrado numa escala sem atender ali, digamos, a primogenitura, ele passou a ser o progenitor da semente, o precursor da semente da promessa. Então ele entra como alguém muito importante. E isso reflete até hoje. Como? Nós sabemos, né, que hoje Israel é formado por judeus, né? Tem os judeus da linha de Judá, da linhagem de Judá, e tem os judeus ortodoxos, né, religiosos. Então, advindo da religião judaica. Então nós sabemos disso. Então o interessante é que Judá foi muito importante. Aí depois de Judá, teve vários progenitores da semente da promessa. Eu já falei nas aulas passadas. Inclusive na aula anterior a essa. Mas o interessante é que de Judá, o mais importante é Davi. Porque com Davi, Deus firmou a aliança que havia feito com Abraão. Abraão, Deus falou assim que ele iria sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, da sua terra, para um lugar que ele não conhecia. Que Deus faria dele uma grande nação e através do seu nome, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus fez essa aliança que através de Abraão, ele seria o pai de uma grande nação e também ali, através dessa nação, surgiria a semente da promessa. Mesmo que subliminar, ficou aí subentendido a semente da promessa. Então Abraão, agora eu destaco Judá, né? E também destaco a Davi. Por que Davi? Porque Deus fez essa aliança também com Davi, que do seu trono, a sua casa seria permanente e o seu reino seria permanente, seria eterno. Estava configurando ali, de forma subentendida, a vinda da semente da promessa, o Messias, Jesus o Cristo, o Cordeiro que viria, né, para nos resgatar da maldição, da lei da morte e do pecado adâmico. Então ali eu coloco Davi como um dos principais progenitores da semente da promessa. Então, mediante isso, na próxima aula nós vamos ver que da linhagem de Davi, né, vão surgir reis após reis que caíram, que pecaram, que erraram, mas Deus sempre alertou: olha, eu não vou exterminar, eu não vou romper a aliança com vocês, porque a minha aliança eu fiz com o meu servo Davi. Por várias vezes ele fala: eu não vou romper a minha aliança que eu fiz com o meu servo Davi. Sempre ele fala: eu não vou romper a minha aliança que eu fiz com o meu servo Davi. Então, até chegar Jesus, nós sabemos que o povo rebeliou, se dividiram, foi levado ao cativeiro em três fases. Ele foi levado ao cativeiro
e depois, por final, ficaram cativos pelo poder de Roma, até a vinda do Messias. E quando Jesus chegou, Jesus foi reconhecido, foi chamado, né, até por um cego. Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque o anjo chegou para Maria e falou que ela teria um filho, né? E esse filho seria o Salvador. O Salvador porque ele veio conforme havia prometido para Davi, conforme a promessa com seu servo Davi. Então que ele viria e o seu trono seria eterno, ele seria o Salvador da humanidade. Então, na próxima aula ainda vamos continuar falando de Davi, mas só que agora vamos falar de uma forma que Davi vai se estender até a Jesus. Uma história linda. Às vezes eu vou falar aqui, nós vamos trazer no estudo, através dessa próxima aula, seria a 6ª aula, eu vou trazer situações aqui que talvez você não tinha ainda pensado, não tinha ainda lido, visto ou estudado. Eu vou trazer situação aqui que você vai falar assim, como eu não pensei nisso? Eu também fiz essa expressão, como eu não pensei nisso? Situações que às vezes você achava que era e não era. E eu vou trazer aqui na 6ª aula, para concluir o curso A Trajetória da Semente da Promessa. E eu faço aqui meus agradecimentos, você que assistiu até agora, muito obrigado, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que alcance mais vidas. Eu quero pedir também que se inscreva no canal do YouTube, para que mais pessoas possam assistir, que também nós possamos fazer live, gravar vídeos ao vivo através do canal do YouTube. Aqui eu deixo minhas considerações finais e que Deus possa abençoar você ricamente. Até a próxima aula. Tranquilo? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Amém?